Olá, turma, como vão vocês? Essa é a nossa aula da semana, onde nós vamos fazer um desenho de observação voltado para a temática da natureza. E eu peço a vocês que tirem uma fotografia de uma planta que vocês tenham em casa, ou caso vocês não tenham uma planta em casa, vocês podem tirar uma planta da escola ou de um lugar que vocês frequentam, para que a gente possa fazer essa produção de hoje. Essa plantinha aí se chama Comigo Ninguém Pode, é uma planta que eu tenho em casa e eu me baseei nela para fazer a nossa pintura de hoje. Então vocês vão fazer esse desenho de observação, vocês vão tentar fazer o desenho só olhando para essa planta, tá bom? Então o exercício também é esse, vocês vão observar como que essa planta se configura, como que ela vai nascendo, as suas folhas, o tamanho de cada uma, a forma de cada folha, tá bom? E aí vocês vão observando com cuidado, com calma, desenhar esse esboço. E a partir desse esboço a gente vai começar a nossa pintura da semana, tá bom? Da aula da semana. Nesse caso eu já misturei o verde, né? A gente vai precisar de vários tons de verde e outras cores também para pintar o vaso, por exemplo. E aí eu já fiz o meu tom de verde, que é um tom mais escuro. E aí vocês podem usar o pincel que vocês tiverem disponível também. Eu comecei pelo tom mais escuro dessa folha, tá? Deixei esse talo ali do centro, essa linha do centro da folha que direciona pro caule, né? Eu deixei em branco para a gente conseguir se orientar. Então vocês observem como que esse galinho dessa folha vai fazendo essa curva, né? Como que ela se movimenta, como que ela vai crescendo, para você conseguir observar como que você vai passar essa forma para o papel. Então é um exercício um pouco difícil, mas eu quero que vocês façam a partir da observação desse objeto, dessa vegetação, tá bom? Então aí eu já estou contornando as partes que são escuras da minha folha, tá? E aí daqui a pouco a gente passa para a parte da pintura do talo, que é a parte da pintura do caule, né? Gente, nessa parte eu começo a misturar, a clarear um pouco desse meu verde com o amarelo, ou seja, eu vou fazer um outro tom de verde ali com esse amarelo e com o verde que eu já tenho, para fazer alguns detalhes dessa folha, tá bom? Porque essa folha ela tem um verde, mas ela também tem outros tons de verde no meio dela, algumas manchinhas. E a gente precisa pegar esses detalhes para conseguir fazer o nosso desenho de uma forma mais próxima do que ele é, né? Não que a gente vá fazer exatamente como é o real, até porque a arte não tem essa finalidade. A gente não quer fazer uma cópia do que é o real, a gente quer, né, ter uma expressão sobre aquilo, né? Ter a nossa interpretação sobre aquilo, nossa visão. Mas como eu quero que as pessoas saibam que é essa folha, essa planta, né, que a gente faz semelhante, a gente faz essa pintura semelhante ao real, para que as pessoas entendam essa mensagem através do desenho, né? Então eu vou pintar essas características dessa folha, que são essas manchinhas que ela tem também na parte próxima ao caule, tá bom? Então, nesse caso, como o meu é essa folha do Comigo Ninguém Pode, eu vou fazer esse tom de verde um pouco mais claro para a gente conseguir fazer essas manchinhas ali próximo do caule dessa planta. Pronto, agora temos aqui a nossa folha já com as manchinhas feitas e eu vou pegar um pouco do branco e misturar com esse tom mais claro que eu fiz para fazer as manchinhas. E com esse tom mais claro eu vou tentar fazer o detalhe do caule, tá bom, gente? Então vocês façam, né, caso vocês se baseiem nessa pintura também, façam essa mistura, tá bom? Pra gente fazer esse caule.
Bom, pessoal, agora como esse detalhe do caule ele ficou muito grande e ele não é assim na nossa planta, né? Eu peguei um pouquinho desse tom, meio tom ali que eu usei para fazer as manchinhas e resolvi dar uma afunilada ali, uma afinada nesse caule, tá bom? Se para vocês estiver bom, vocês não precisam mexer, mas a pintura é assim, a gente faz um risco, algum detalhe que não ficou muito bom, a gente volta ali e vai arrumando, tenta consertar, tenta fazer do jeito que a gente pensou, tá bom? E nesse caso aí, eu afinei um pouquinho, peguei esse tom, meio tom de verde ali, que foi o segundo tom de verde que eu fiz, e dei uma afinada nesse caule que ele ficou muito grosso. E para dar mais uma correção e ficar da forma que eu queria, eu peguei um pouquinho do primeiro tom de verde, aquele mais escuro, e fiz mais alguns detalhes ali para ficar da forma que eu gostaria, dando também um pouquinho de sombra e volume nessas folhas. Bom, agora a gente vai para mais uma característica dessa planta, que ela tem algumas manchinhas brancas. Algumas dessa espécie também de planta tem algumas manchas bem maiores, bem mais abertas, mas essa que eu tenho em casa só tem alguns pontos, né, de branco. Então, pensando nessas características, eu fiz esses detalhes aí com meu pincel fino e é o branco puro, tá, gente? Ele não é misturado com mais nenhuma cor. Agora a gente passa aqui para pintura do nosso vaso. Esse vaso ele tem um tom de barro, né, tom de terra. Então a primeira coisa que eu fiz foi produzir o nosso laranja, que é o amarelo com vermelho. Coloquei mais amarelo do que vermelho. E para ficar mais próximo desse tom de terra, a gente tem que misturar esse laranja com um pouquinho de preto, tá? Para ficar mais próximo do real, não ficar um laranja muito gritante. Então a gente mistura o laranja com um pouquinho de preto para chegar nesse tom do nosso vasinho de planta. Bom, e nessa parte eu fiz alguns detalhes ali de sombrear esse detalhe do vaso, né? Como ele tem esse volume a mais na parte de cima. Eu coloquei um pouquinho mais de preto nesse laranja para conseguir fazer esse volume. E peguei um pouquinho de branco com laranja para dar esses detalhes de iluminação ali também nessa borda do vaso. Bom, para a parte simulando ali a terra, né, que estaria no nosso vasinho, eu resolvi usar um cinza bem escuro, então tem mais preto do que branco nesse cinza, para fazer essa parte que é a terra no vaso, tá, gente? Mas se vocês quiserem fazer também com um marrom bem escuro, vocês podem fazer simulando essa terra ali nesse vasinho. Então aqui, para dar uma ideia ali de algumas pedrinhas da terra ali, né, de algum volume, eu peguei um pouquinho desse cinza mais claro e fui dando umas batidinhas assim nessa parte que tem a terra, né, o preto, e fui dando umas batidinhas nessa parte para
simular ali algumas pedrinhas nessa terra desse vaso. Bom, essa é a nossa pintura de observação, então, da semana. Então, vocês precisam pegar e tirar uma fotografia dessa planta que vocês têm em casa, ou que vocês tiram uma foto na rua, não tem problema. E é um desenho de observação, então vocês vão tirar a fotografia, desenhar. Se vocês tiverem a planta em casa, eu gostaria muito que vocês observassem essa planta e fizessem um esboço, tá bom? Já que você tem a planta de perto, você consegue ver vários detalhes com maior riqueza, né, das cores, da forma, do ângulo. Então, quem puder, tiver planta em casa e conseguir fazer essa observação, esse esboço de observação, é muito legal também. Quem não tiver, vocês podem tirar uma fotografia ou buscar essa imagem na internet também para fazer essa produção. Mas tem uma riqueza maior de experiência, de detalhes e de aprendizado se vocês conseguirem observar ao vivo e fazer esse esboço ao vivo dessa planta, tá bom? E não fiquem preocupados com se sair errado de primeira. A gente sempre vai ter algum detalhe, né, que a gente vai precisar trabalhar. É um trabalho contínuo. Então, fiquem tranquilos. Espero que vocês gostem e aproveitem bastante.